Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus. Bendito Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte e bênção. Bendito Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte e bênção. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todos sempre. Amém. Bendito Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte e bênção. Bendito Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte e bênção. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todos sempre. Amém. Oh, para todos sempre. Amém. Oh, Deus é bom, 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 Ele não muda. Deus é bom, sempre bom. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, glórias a Deus. Som. Glória a Deus, aleluia. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Nós temos que nos alegrar na presença do Senhor, porque hoje nós estamos na casa do Senhor para adorar e exaltar esse Deus maravilhoso. Eu quero também cumprimentar com a paz do Senhor Jesus você que se encontra atrás dessa plataforma digitais. Não importa onde você esteja,
Apenas creia que Deus irá tocar no seu coração também. Assim como nós estamos sentindo a unção do Espírito Santo no tempo físico aqui onde nós estamos, aí onde você se encontra, Deus irá tocar também no nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com a igreja no livro de Salmos 112. Convido a igreja a se pôr de pé para a gente estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmo 112. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim nesta manhã: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda, riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia! É esse Deus maravilhoso que nós viemos buscar esta manhã. Não sei como você chegou nesta manhã, mas creia que você não irá sair da mesma forma que você entrou, porque o nosso Deus, Ele está aqui. Tem uma passagem muito conhecida na palavra de Deus que fala que Jesus, ele participava de um casamento. Mas que tem a ver com o culto de hoje? Sim, porque Jesus, ele foi convidado para entrar naquela casa. E hoje nós convidamos Jesus para entrar aqui na casa dele, para que nós possamos juntos adorar esse Deus maravilhoso, porque assim como Jesus, ele fez um milagre naquela casa, ele pode fazer hoje aqui na sua vida, ou aí aonde você se encontra através dessa plataforma digitais, ele pode fazer milagre, ele continua operando, fazendo milagre. Apenas creia, porque o Deus é o mesmo e não mudou. Ele continua sendo o mesmo, ele continua operando, ele continua trabalhando na vida daqueles que crê no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, santo e poderoso, nesta manhã, Senhor, nós nos encontramos na tua casa. Senhor, também essas pessoas que se encontram atrás dessa plataforma digitais, Senhor, nos seus lares, nos seus automóveis, Senhor, ou talvez no seu trabalho, Senhor. Sim, aqueles que estão, Senhor, trabalhando, mas eu creio que tu podes entrar com a providência, Pai amado, neste trabalho, Senhor, nessa vida, Senhor, neste lar, nesta família, Senhor da glória. Assim como nós nos encontramos na tua casa, Senhor, nós queremos sentir a unção do teu Espírito Santo, Senhor da glória. Queremos sentir novamente, Senhor, o teu poder, o teu Espírito Santo, Senhor. Não sei, Senhor, como cada um chegou aqui, Senhor. Não sei o problema de cada um, mas tu sabes, Jesus querido. Tu conheces o coração, Senhor. Eu somente enxergo por fora, mas tu és o Deus poderoso, que enxerga por dentro e por fora. Tu sabes o que está passando na mente e no coração nesta manhã, dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, porque tu és o Deus poderoso, que pode tratar, que pode curar, que pode sarar, Senhor. Talvez saímos do nosso lar, Senhor, com o pensamento, o que iremos fazer, o que é que vai acontecer, olha como eu vou deixar meu lar. Não se preocupe, porque Deus está com a providência na sua vida, Deus entra com a providência no seu lar, na sua família, aleluia. Deus, eu oro também em favor dos ofertantes, Senhor, do dizimista da semana, do mês, que tu possa aumentar a fé de cada um, meu Senhor da glória, aumenta a fé de cada um, Senhor, cada dia. Senhor, eu apresento a Ti também, Senhor, o mensageiro da Tua palavra, Deus. Usa ele de uma forma, Senhor, a qual Tu nunca usaste antes, Senhor. Para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, através do Teu servo, Senhor. Porque é assim que nós cremos, Senhor, que Tu trabalhas, Senhor, que Tu usa a quem Tu queres, Senhor. Tu usa a quem Tu queres, Senhor. Por isso, Deus, fala conosco nesta manhã, Senhor, continua operando, Senhor. Sara, Senhor, nossos corações, nossas feridas, Senhor. E entregamos a Ti, Senhor. Alegra-nos, Senhor, para junto nós se alegrar com o Teu Espírito Santo na Tua casa, Te adorar e exaltar, e sentir, Senhor, a Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor.
aquele louvor bem conhecido, Você Tem um Valor. Todos nós temos um valor inestimável para Jesus. Não há dinheiro que pague o valor que cada um de nós tem para Jesus. O valor que cada vida que está nesse mundo, né? Muitos desperdiçam as suas vidas com bobeiras, com coisas vãs. Porém, nós estamos aqui na presença do Senhor hoje para louvar, para engrandecer o Teu nome por tudo que Ele tem feito. E tudo que Jesus faz é bom para nós. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu vim falar do valor que você tem. Eu vim falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí ele pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Você tem um valor. Glórias a Deus. Você está feliz? Você está alegre? Então vamos louvar o Senhor. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece a Jesus.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos que abrem a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 15 em diante, nos diz assim a palavra do nosso Deus, em nome de Jesus, para a nossa reflexão desta manhã. Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15. Depois que Natã foi para a sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou e, recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Os anciãos da sua casa foram ter com ele para o levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, é morta. Então Davi se levantou da terra. Depois de ter se lavado, ungido e mudado de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Perguntaram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, mas depois que a criança morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei porque pensava, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança? Mas agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. Ela teve um filho a quem deram o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E porque o Senhor o amou, o mandou por intermédio do profeta Natã,
dar-lhe o nome de G de Dias. Amém? Os irmãos podem se assentar. Agradecidos a Deus a oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor e juntos podermos louvá-lo e adorá-lo a cada dia na beleza da sua santidade. Para nossa meditação e reflexão nesta manhã, enfrente os problemas e siga em frente. Enfrente os problemas e siga em frente é baseado aqui num grande problema que Davi enfrentou e num grande problema que ele conseguiu superar. Como que Davi enfrentou esse grande problema registrado aqui no capítulo de 2 Samuel, capítulo 12, e como que ele continuou seguindo em frente logo após ter passado por esse grande problema aqui que nós vamos discorrer alguns versículos aqui nesta manhã. Nós veremos como que ele enfrentou um grande problema e como que nós, talvez, como que você tem enfrentado grandes problemas na sua vida. Às vezes nós ficamos desesperados por causa do problema. Quando surge o problema e nós achamos que nós não temos mais condições de resolver, ou talvez pode ser pela perda de um emprego, pelo desemprego, é o problema na saúde, o problema na família, o problema financeiro, e são muitos problemas que acabam surgindo e muitas vezes nós ficamos preocupados por não termos em nossos pensamentos condições de que vamos superar esse problema. Há um problema, caiu um negócio no chão. Então soluciona o problema desligando o ventilador. Pronto, agora aqui a folha da Bíblia não voa mais. Como que você resolveria esse problema? Ou talvez muitos outros problemas que nós acabamos enfrentando nas nossas vidas. O que é um problema? Na matemática é uma questão. Às vezes uma questão fácil, às vezes uma questão difícil para ser resolvida. Às vezes o problema pode ser uma situação delicada. Às vezes o problema ele pode ser qualquer coisa difícil de se explicar. Alguma coisa que muitas vezes nós achamos que não vai ter a solução. O problema, quando ele surge, nos leva a fazermos muitas coisas. A gente toma muitas atitudes quando surgem os problemas. No texto bíblico nós lemos que nasce uma criança gravemente enferma. Então aqui Davi já começa por um problema porque o filho nasceu enfermo. Portanto, ele já começa tendo um problema logo no nascimento de seu filho. Porque para que ele pudesse enfrentar aquele problema, e muitas vezes nós, para termos condições de enfrentarmos o problema, nós temos que justamente pensarmos e acreditarmos que o problema ele será resolvido. Se nós formos tentar solucionar o problema, não acreditando que ele não vai ser resolvido, nós nunca teremos a resposta do problema e nunca saberemos se ele vai ser solucionado ou não. Portanto, nós devemos sempre acreditar que existe a possibilidade que esse problema seja resolvido, e nós vamos ver como é que aconteceu isso aqui na vida de Davi. No versículo 14 do texto, nós veremos o seguinte, de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14, mas porque com efeito deste lugar que os inimigos do Senhor blasfeme, o filho que te nasceu morrerá. Nós já verificamos que tem uma profecia aqui falando para Davi que o filho que dele nascesse, esse filho morreria. Então ele já começa aqui tendo um problema. Davi já começa com um problema mesmo aqui no versículo 14. No versículo 16 do capítulo 12, nós vemos o seguinte, que Davi buscou a Deus pela criança, Davi jejuou, ele se recolheu e ele passava toda a noite prostrado em terra. Nós vemos que mesmo ele sabendo de uma profecia que o filho morreria, mesmo sabendo disso, ele buscou a Deus pela criança. Mesmo ele sabendo do problema, ele começou a orar, ele jejuou, e a Bíblia diz que ele passava a noite toda prostrado em terra, buscando a Deus, a solução pelo problema. Ele sabia que ele teria um problema ali, que o problema iria acontecer. O que nós fazemos quando nos surge um problema? Quando surge um problema na sua vida, o que é que você faz? Como que você já tentou resolver o problema? Algumas pessoas, quando surgem os problemas, elas procuram desabafar com amigos, que é a válvula de escape que ela vai ter para tentar solucionar o problema. Eu vou procurar meu amigo, vou procurar minha amiga, é a pessoa mais que eu tenho perto de mim, é a pessoa mais íntima. Às vezes ela procura desabafar com os pais, eu vou falar com os meus pais, eu vou falar com meus irmãos. Enfim, aquela pessoa que ela acha mais importante na vida dela é para quem ela corre para procurar desabafar, para tentar solucionar o problema, para tentar vencer o problema.
Outras pessoas, quando surgem os problemas, elas ficam desesperadas e ficam pensando, e agora? O que eu vou fazer? Agora eu estou perdido, eu não sei mais o que eu faço. É a conta no banco que estourou, é o cheque especial, é o cartão de crédito, o que eu faço com isso? E muitos começam a descabelar, porque vai achando no seu pensamento e na mente que não vai ter mais solução para esse problema. Mas a Bíblia ela vai nos ensinar, e Davi nos traz algumas receitas que nós temos que fazer como Davi fez, para tentar solucionar os problemas. Se nós temos um problema, nós temos que falar com Deus. Davi, a Bíblia diz que ele passava-se a noite toda prostrado, tentando ali a solução para aquele problema, porque nós temos que apresentar a Deus o problema, porque Deus continua e sempre estará no controle de tudo, sempre estará no controle de todas as coisas. Deus é aquele que pode abrir qualquer porta. Por mais que a gente fique imaginando que a porta está fechada, que a porta se fechou, que outra porta a gente fique pensando que a porta não vai se abrir, Deus é aquele que tem tudo no controle das suas mãos. Davi acreditou que a oração ele podia reverter um problema. Davi ele acreditou nisso, então ele começa a jejuar, ele começa a orar, ele se prostra em terra e ele começa a buscar em Deus, porque ele acreditou naquilo, falou, não, eu vou orar a Deus, eu vou falar com Deus, porque Ele pode reverter qualquer problema e Ele pode me dar a solução para esse problema, para aquele problema que ele estava vivendo ali naquele momento. Se nós voltarmos os nossos olhos lá em Êxodo capítulo 32, no versículo 9, nós vamos ver que o Senhor disse assim a Moisés: tenho visto a esse povo e é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Olha aqui o tamanho do problema que tinha surgido para Moisés. Deus está aqui falando diretamente para Moisés, que ele viu que o povo era de cerviz dura, e o povo, Deus falava as coisas, Moisés ia lá por intermédio e falava, e o povo se rebelava novamente contra Deus, até chegou um momento que Deus falou assim, eu estou vendo que esse povo é de dura cerviz, o meu furor vai se acender contra eles, eu vou consumir todos eles, e de você, Moisés, eu vou fazer uma outra nação. Mas olha o que Moisés fala, Moisés começa a clamar a Deus pelo povo. Mas ele começa a fazer uma oração ali, meus irmãos, para que o povo não fosse destruído. Tinha um grande problema ali para Moisés resolver, para Moisés agora estar ali diante de Deus, porque Deus falou assim, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles. Olha o problema agora que Moisés tinha arrumado ali para ele. Ele começa a orar, ele começa a clamar para que, ele começa a orar e pedir para que o furor de Deus não se levantasse contra aquele povo e não destruísse o povo. É isso aqui que Moisés faz, ele começa a orar para que a opinião de Deus fosse mudada, porque Deus falou para Moisés, deixa que o meu furor se acenda e acaba com esse povo todo aqui. Moisés então ele começa a interceder. Em Isaías capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver que uma profecia lá também foi falada para Ezequias. Ezequias era o rei, o profeta chegou para ele e falou assim, Ezequias, arruma a tua casa que você vai morrer, coloca a tua casa em ordem porque os seus dias estão contados. A Bíblia nos diz que assim que ele virou as costas, que o profeta virou as costas e já estava no pátio do templo, Ezequias começou a orar ao Senhor, ele estava lá deitado na sua cama, ele se virou para a parede, ele fez uma oração, e o que aconteceu ali? Antes que o profeta saísse ali do pátio do templo, ele voltou lá para falar com o rei Ezequias. E falou da seguinte forma, vai ser acrescentado na sua vida mais 15 anos. Então vemos como que a oração aqui, ela mudou, ela reverteu algo que estava como digamos assim, como uma sentença de Deus. O Salmo 23, que é um salmo muito conhecido de muitos cristãos, ele termina da seguinte forma, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Davi, ele sempre acreditou, Davi acreditava na bondade, Davi acreditava não apenas na bondade, mas ele também acreditava na misericórdia de Deus. Como que nós enfrentamos problemas? Como é que você enfrenta os problemas? Porque nós somos seres humanos, a gente passa por problema, todo dia surge um problema, pequeno, grande, médio, não importa, surge um problema, irmão. Às vezes logo quando você está saindo para trabalhar já tem um problema para resolver. Às vezes você está na sua casa e o telefone que toca é um problema. Às vezes você está em casa e recebe um chamado de um vizinho, é um problema. Às vezes você está quieto lá no seu trabalho e por algum motivo que aconteceu lá na empresa ou na área de produção surgiu um problema e os problemas surgem. E como é que nós enfrentamos os problemas sendo seres humanos? E sendo humanos nós não estamos longe de passarmos por problemas, mas nós estamos sujeitos a termos problemas. A Bíblia nos diz que no versículo 16 de 2 Samuel,
Davi buscou a Deus pela criança e ele jejuou. Olha aqui o que Davi vem nos falar. Ele jejuou para enfrentar os problemas. Já no versículo 21 e no versículo 22 de 2 Samuel, ele vai falar assim, ó: perguntou-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Então Davi, ele sabia que ele tinha um problema, ele estava enfrentando o problema, ele jejua e ele chora. Eu quero dizer que nós temos o direito de chorar quando nós estamos passando por problemas. Você tem todo o direito de chorar quando você passa por problema. Você tem direito de ficar triste, porque isso é do ser humano, isso é nosso. É do ser humano ficar triste, é do ser humano chorar. Aí em 2 Coríntios, Paulo vai nos dizer a seguinte palavra, que ele ficou abatido. Até mesmo Paulo, poliglota, que estava ali junto com o povo de Deus, ele ficou abatido por conta de muitos problemas. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo apóstolo, Paulo tinha problemas. Quanto mais nós, irmãos. Todos os seres humanos, cristãos evangélicos, nós também passamos por problemas. E quando nós estamos passando por problemas, muitas vezes o que nós causamos para a nossa vida é que nós não expressamos as nossas emoções. Muitas vezes a gente não expressa a nossa emoção do problema com a nossa esposa. Muitas vezes a esposa não expressa a emoção do problema com o marido. Ou muitas vezes, se nós temos alguma pessoa que é íntima, ligada a nós, a gente não expressa o problema e a gente começa a internalizar aquele problema e a gente fica, e parece que o problema fica trancado dentro da gente, a gente não fala mal, e com isso começa a surgir aquele mal-estar, e surgindo o mal-estar dá um problema no sistema nervoso, e algumas pessoas atacam a gastrite, e outros atacam problema de coração, e outros atacam a rigidez muscular, e outras pessoas têm torcicolo, e em algumas pessoas surgem aquelas manchas pretas no corpo, que parece que você bateu o corpo em algum lugar e surge aquela mancha por causa de problema, porque a gente acaba guardando o problema dentro da gente e nós precisamos colocar isso para fora, porque nós somos seres humanos. Nós precisamos externar aquele problema que nós estamos vivendo, compartilhar com alguém. Talvez você fale, mas pastor, eu não tenho um amigo, não tenho uma amiga, não tenho muita intimidade com meus pais para falar. Então busque em Deus, recorra a Deus, fale com Deus. Em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 16, vai nos dizer o seguinte, que Davi, ele se quebrantou. Davi, ele se prostra, ele fica o tempo todo prostrado em terra, em quebrantamento. Quando nós estivermos passando por algum problema que nós achamos que esse problema não tem mais solução, se quebrante na presença de Deus. Se proste na presença de Deus. Nós precisamos de quebrantamento, nós precisamos se quebrantar. Há pessoas com problema, mas muitas vezes tem problema e vive com o nariz empinado, e está problema e não quer falar com ninguém, e está com problema e não procura ajuda, e está com problema e não fala com os pais, e está com problema e não fala com o irmão, e está com problema e não pede oração na igreja, e está com problema na saúde e não fala com ninguém, porque acha que ele é capaz de resolver o problema sozinho, e muitas vezes não é. Muitas vezes nós precisamos realmente expressar o nosso problema para pedir ajuda da igreja. Muitas vezes são enfermidades, são doenças, são incuráveis. Muitas vezes a doença, o médico desengana, não tem mais o que fazer. E nós precisamos recorrer àquelas pessoas que estão próximas a gente. Use as pessoas, as armas que você tem para poder vencer os problemas. E como é que a gente enfrenta o problema? Como é que Davi insistiu para poder enfrentar e para poder vencer o problema? Foi insistindo. Davi, ele conseguiu vencer o problema lutando. Enquanto havia esperança, Davi estava jejuando. Enquanto havia esperança, Davi estava prostrado. Enquanto havia esperança, havia quebrantamento. Enquanto havia esperança, Davi estava orando. Se for preciso, se desgaste, mas busque a solução para enfrentar o problema. Olha o que diz o versículo 17. Buscou Davi a Deus pela criança, ele jejuou, ele se recolheu, e ele passava a noite toda com insistência. Os anciãos da sua casa foram ter com ele para levantar ele da terra, mas ele não quis. Davi estava deitado no chão, meus irmãos. Davi estava deitado o tempo todo em quebrantamento. Davi estava prostrado em oração por aquela criança. A criança estava enferma. A Bíblia nos diz que até aqui neste momento a criança estava enferma. E Davi, pela enfermidade da criança, pelo problema de saúde, ele estava se quebrantando, ele estava em quebrantamento, ele estava jejuando, ele estava orando, ele estava falando com Deus, ele estava buscando em Deus a solução do problema. Em quem que nós temos buscado a solução para os problemas? E quando os servos de Davi viram que ele já estava há muito tempo ali deitado, chorando, se quebrantando, orando, eles foram tentar
erguer ele do chão. Foram lá falar: Davi, levanta. Ele não quis levantar. Davi não quis sair do chão. Mas ele permaneceu lá deitado, quebrantado, orando, falando com Deus, intercedendo pelo filho que estava doente, orando, intercedendo pela criança que estava doente, pela criança que estava enferma, e ele não quis se levantar e não quis comer. Foi dessa forma aqui que Davi estava enfrentando os problemas. É isso aqui que ele vem falar para a gente. Ele sabia que tinha alguma esperança, e tem esperança para a solução dos problemas. Então, se tem ainda uma esperança para você, continue lutando, continue buscando a Deus. Saiba que quando nós tomarmos essa atitude, essa postura de estarmos em quebrantamento, de estarmos em humildade, de estarmos em oração, de estarmos em jejum, nós nos devemos se preparar, porque muitas vezes aquelas pessoas, muitas vezes no problema, quando a pessoa sabe que vai tudo bem na sua vida, você tem um monte de amigo. Já passou por isso? Quando a conta bancária está cheia, muitas pessoas estão rodeadas de você. Quando a conta bancária está gorda, quando você tem o melhor carro, quando você tem um carro novo, ou quando você troca de carro, as pessoas se aproximam por interesse. Mas quando percebe que você está com problema, vai todo mundo se afastando, e todo mundo te deixa sozinho, e todo mundo te abandona. E muitas vezes você espera uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem no celular perguntando se você precisa de alguma coisa, e aí a mensagem não chega. Sabe por quê? Porque todo mundo virou as costas, porque te abandonaram na hora que a pessoa mais precisa. O ser humano faz isso, na hora que a gente mais precisa para enfrentar o problema, não aparece um para nos ajudar, e viram as costas. Meu irmão, insista na sua prioridade. Qual que é a sua prioridade? Insista nela. Se a sua prioridade é a sua filha, insista na sua filha. Se a sua prioridade é a sua família, insista na sua família. A prioridade é a sua esposa, insista na sua esposa, meu irmão. Mas a prioridade, pastor, é o meu trabalho, então invista no seu trabalho, vai se profissionalizar. Se a prioridade é a igreja, invista na igreja, invista no reino de Deus. Você sabe aonde que é a sua prioridade? Durante 7 dias, Davi estava investindo naquela criança, Davi estava investindo na saúde da criança, era nisso que ele estava investindo. Ele deixou todos os outros problemas do palácio, Davi era rei, todos os outros problemas que vinham, que surgiam, ele não quis saber de problema nenhum. Porque a única prioridade que Davi tinha era ver a saúde daquela criança restabelecida. Os outros problemas não interessavam mais. Ele colocou como prioridade buscar a Deus, se quebrantar em Deus, orar a Deus, para que a saúde da criança fosse restabelecida. Invista na prioridade para solucionar o problema. Davi, ele parou tudo, e enquanto havia esperança, ele investiu naquela criança. E mesmo assim ele não perdeu a percepção da vida. Muitas vezes a gente parece que tem o problema, a gente esquece das outras coisas. A gente esquece de círculo de amizade. Davi mesmo diante de um problema, ele não perdeu a percepção, ele não ficou alienado. Os servos ali estavam com receio, os servos estavam com medo de falar para ele que depois daquele período de 7 dias, a criança havia morrido. Você já imaginou o que é isso? Durante 7 dias Davi está orando. Durante 7 dias, irmãos, ele está jejuando. Os servos falavam para ele levantar do chão, ele não levantou. Falavam para ele comer, ele não queria comer. Durante 7 dias, e chega lá depois, os servos perceberam a forma que Davi, ele estava com prioridade, investindo, orando, buscando em Deus para que a criança fosse curada, e a criança não foi curada. Olha que problema, olha o problema que estava com Davi. Porque quando a gente ora, a gente está na esperança da cura. Quando a gente está orando, quando você está buscando, orando, clamando, para que você tenha a solução do problema. E Davi não teve. Davi estava intercedendo pela criança. E quando os servos perceberam que a criança era morta, quando eles perceberam que a criança havia morrido, eles começaram um burburinho entre eles. E agora? Digamos assim que fosse agora. E agora, Osiel, como é que nós vamos falar para Davi? Ah, não sei não, Eduardo. Faz 7 dias que ele está aí orando. Você percebeu que ele está jejuando, ele está quebrantado. Malemar ele levanta para ir na mesa para comer, para se alimentar. Agora, se ele está desse jeito, quebrantado, orando, chorando, a hora que eu ou você falar que a criança morreu, o mínimo que ele vai fazer é mandar prender a gente. Ele era rei, ele tinha autoridade para isso. Era o mínimo. Então eles estavam com receio. Eles estavam com medo de dar a notícia para Davi que a criança havia morrido.
de tanto que eles viram que Davi estava investindo na prioridade da saúde da criança. Muitas vezes, meus irmãos, tem pessoas que perdem tudo. Nós vemos a história de Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu filha, perdeu servos, perdeu bens, perdeu fazenda, perdeu um monte de coisa. Tem pessoas que às vezes perdem mulher, às vezes perdem trabalho, às vezes perdem filho, perde tudo, mas não perde a percepção da vida. Davi não perdeu aqui a percepção porque ele percebeu. Ele percebeu que tinha algumas coisas ali com os servos que estavam falando. E diante do fracasso ele não ficou paralisado. Não fique paralisado diante do fracasso. Talvez surja um fracasso, talvez surja a derrota, não fique paralisado. Mesmo diante do fracasso, Davi ele não se paralisou, ele não ficou neutro. Davi não ficou murmurando, ele não ficou lá pelos cantos do palácio, Senhor, por que tu fez isso comigo? Ele não rasgou as suas vestes e não saiu chorando, ele não colocou cinza na sua cabeça, ele não raspou a sua barba e ficou murmurando, mas por que isso? Mas por que isso aconteceu? Senhor, por que Davi não fez nada disso. Davi não fez isso, irmãos. Mesmo depois sabendo que a criança havia morrendo, como que eu vou seguir em frente depois de uma derrota? Se nós pensarmos, analisarmos friamente, ele teve uma derrota. Ele foi derrotado porque a saúde, não era a saúde de qualquer criança, era a saúde do filho dele. Era a saúde do filho de Davi. E simplesmente não voltou à saúde. Os servos então estavam preocupados. Olha o que nos diz o versículo 20. No versículo 19, antecipando, viu Davi que os seus servos falavam baixo e ele entendeu. Veja aqui, ele não perdeu a percepção. Ele percebeu que os servos estavam murmurando, conversando baixinho, e ele percebeu que a criança era morta. Aí ele pergunta, para tirar a dúvida, a criança é morta? E eles responderam, a criança é morta. Aí ele teve a notícia então que a criança é morta. Aí no versículo 20, olha o que diz. Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Ele não saiu murmurando, ele não saiu xingando, ele não saiu chutando os cachorros, ele não saiu resmungando, ele não saiu brigando com os servos. Olha que interessante o que a Bíblia está nos dizendo. Davi estava numa atitude passiva. Davi estava em quebrantamento, Davi estava deitado, largado, quebrantado no chão. Ele sai de uma atitude passiva para uma atitude ativa, ele começa a fazer mudança. É isso que acontece com Davi, ele saiu de uma mudança de sofrimento. Davi estava numa atitude de sofrimento e de morte, estava ali orando, chorando. Meu irmão, saia desse lugar de fracasso. Muitas vezes a gente está com aquele problema e a gente fica internalizando, colocando o tempo todo, tudo a gente dá desculpa por causa do problema. Eu não vou para a igreja por causa desse problema, eu não vou trabalhar por causa do problema, eu não vou sair de casa porque eu não aguento mais esse problema. Mude a sua atitude. Mude de atitude da mesma forma que Davi mudou. Se você quiser continuar seguindo em frente, precisa mudar de atitude mesmo diante do problema. A Bíblia diz que ele se levanta do chão e ele se lava. O que é esse lavar? Ele tirou todos os resquícios daqueles dias ruins. Talvez você passe por problemas por dias. Talvez você enfrentou dias de problema, dia que realmente só dá vontade de ficar sozinho, dia que só dá vontade de ficar dentro do quarto, de ficar trancado, de não ver ninguém, de não falar com ninguém, dia que só dá vontade de ficar chorando e não dá vontade de sair para fora nem para tomar um café, nem para almoçar. Mas a Bíblia diz que ele se levanta, limpa a tua vida, mesmo quando os problemas surgirem, ainda que você não consiga, não tenha mais força para resolver, saia dessa atitude passiva. Da mesma forma aqui que Davi saiu, a Bíblia fala o seguinte ainda, na sequência que ele se unge. Além de ele se levantar e se lavar, a Bíblia vai falar que ele se ungiu. Mas esse óleo da unção que a Bíblia está falando não é a unção da consagração. Não é a unção aqui de quando os reis, o profeta chegava lá e colocava, consagrava o rei para ele ser rei, para ele ser ungido. Não é desse óleo aqui que a Bíblia está dizendo. A unção aqui no costume judaico é como se nós estivéssemos aqui agora no nosso mundo ocidental. Quando você fica muito tempo exposto ao sol, o que você faz? Vai lá, toma um banho, pega um sabonete, depois não passa um creme hidratante na pele, para a pele não ficar ressecada. Quando fica muito tempo no sol, quando vai na praia, que fica aquele sol com aquela areia do mar, a tendência é a pele ressecar. Davi ele faz isso, Davi ele se unge. Ele deixa a sua pele limpa, ele tira todos aqueles resquícios de morte, de sofrimento, de dor e de luto.
Nós temos tudo, você tem tudo para se proteger dos problemas e dos momentos ruins. O que nós precisamos é ver as receitas que a Bíblia nos ensina. O que nós precisamos é ver o que a Bíblia fala para nós. Não deixe esse problema ficar atrapalhando a sua vida, não. Até quando esse problema vai ficar incomodando? Dê a volta por cima. Você precisa se proteger. Derruba o problema e viva a nova vida novamente. Se proteja. Se proteja e não permita que o momento ruim venha derrubar a sua vitória, porque sempre vai ter vitória para o povo de Deus. Aí a Bíblia vem falar ainda o seguinte, que Davi mudou os seus vestidos. Ele mudou de roupa. Ele se levanta, ele se lava, ele se unge e depois ele muda as suas vestes. Quando vai no velório, quando nós vamos no velório, que você chega em casa, o que você faz? Você troca de roupa ou não troca de roupa? Chegou do velório, uma das primeiras atitudes a fazer é trocar de roupa e ir para o banheiro tomar banho. Porque você estava naquele momento de velório, momento de dor, momento de luta, momento de morte, momento de tristeza. E quantas bactérias não tem contaminado ali naquele lugar, meu irmão? Que a pessoa morreu, faleceu. A atitude que você tem de chegar em casa, é mesmo chorando ou com tristeza, é tirar a roupa, ir para o banheiro e colocar outra roupa. É isso aqui que Davi fez. Ele se levanta, ele se lava, ele se unge e ele muda as suas vestes, porque as suas roupas iriam mudar o seu estilo de vida. Era isso aqui que estava acontecendo com Davi. Olha, tem roupa para festa, não tem roupa para ir na festa? Você usa roupa para ir na festa nova, você usa uma roupa para ir no aniversário, você usa uma roupa para ir no casamento, você usa uma roupa para ir na formatura. Para cada tipo de vida, cada estilo de momento, você usa uma peça de roupa diferente. Davi, ele arrancou as roupas da morte e colocou agora a roupa de vida. Mude as suas roupas, mude as suas vestes, arranca. Tem pessoas que parece que continuam usando a mesma roupa de 10 anos atrás, que viveu o fracasso da vida. Joga essa roupa fora. Joga esse negócio fora. Aquele negócio que fica te lembrando que 5 anos atrás você foi derrotado. Joga isso embora, meu irmão. Joga fora, mude de estilo. Viva com roupa de alegria, com roupa viva, com roupa de vitória, com roupa de esperança. Mudemos o nosso estilo de vida. E continuando o versículo, a Bíblia vai nos dizer assim o seguinte, ó: e mudando de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Ah, Deus maravilhoso, aleluia. Eu posso fazer um culto na minha casa e ser uma bênção. A gente pode ir na casa lá do pastor Antunes fazer um culto lá e o culto ser maravilhoso. O culto ser uma bênção. Mas é o culto na minha casa e o culto é na casa dele. Ou a gente pode ir na sua casa fazer um culto lá e o culto ser uma bênção, mas é a sua casa. A Bíblia vem nos dizer que Davi não foi para a casa de servo nenhum. A Bíblia não está dizendo que ele foi para a casa do servo mais chegado dele. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia fala o seguinte, ó, lá no finalzinho do versículo 20, ó: Davi entrou na casa do Senhor e adorou. Davi entrou na casa do Senhor e não ficou resmungando. Ele entrou na casa do Senhor e não ficou murmurando. A Bíblia fala que ele entra na casa do Senhor e adora. Ele adora. Tem pessoas que estão indo buscar solução para os problemas, para pedirem oração em lugar errado. Está querendo buscar solução para o problema em local errado. Mas a casa de Deus, a casa do Senhor é o único lugar exclusivo para nós prestarmos culto a Deus, porque a Bíblia nos fala: porque agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia, Deus é maravilhoso e poderoso. Salmo 27, do verso 4 ao verso 5, vai nos dizer que nada, meu irmão, nada substitui a casa de Deus. Porque aqui na casa dele ele habita, ele se move, ele fala, o Espírito Santo passeia, caminha, toca na sua vida, toca na minha vida. Aqui a gente sente a alegria do Espírito de Deus. E quando nós viemos, quando a gente vem para a casa de Deus, a gente passa a ter compreensão da vida, a gente compreende aquilo que nós estamos vivendo. Não troque a casa de Deus pela casa de qualquer um. Não troque a casa do Senhor por outros lugares. Davi foi no lugar certo. Venha para a casa de Deus. Venha para a casa do Senhor no dia da adversidade e o Senhor vai cuidar de você. Olha o sol que está aí fora agora. Olha que sol maravilhoso. As pessoas que trabalham muitas vezes debaixo desse sol forte, meu irmão, e esse sol de 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, muitas vezes a pessoa
trabalhando de pedreiro, trabalhando na rua, enfrentando esse sol, parece que ele clama por uma sombra de uma árvore. Porque na sombra daquela árvore, sabe aquelas árvores grandes, aquelas árvores gostosas, que dá aquela sombra que às vezes você pensa assim, se eu tivesse uma rede para ficar embaixo dessa árvore agora descansando. A Bíblia nos diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa. Maravilha de Deus. Não importa qual seja o problema, nada substitui a sombra do Altíssimo, nada substitui a sombra do nosso Deus Todo-Poderoso. Não se esconda, não deixe que a adversidade, que o problema fique tomando conta de você. Não permita que o problema destrua você. A Bíblia vem nos dizer que Davi adorou. Davi, ele adorou ao Senhor. Muitas vezes a pessoa fica brava, muitas vezes a pessoa fica nervosa. Às vezes por causa do problema ou por causa da adversidade, tem muita gente com raiva de Deus. Parece que a pessoa fica com raiva. Ela não declara, ela não fala abertamente que ela está com raiva de Deus, mas a gente percebe, sabe como é que a pessoa se mostra. Ainda mais você que conhece, que são mais íntimas de amigos de outras pessoas, você sabe, só de olhar nela, se ela está com um olhar diferente, se tem alguma coisa, se tem algum problema acontecendo na vida dela ou não. E às vezes, mesmo quando vem para a igreja, fica de cara fechada, fica emburrado, não dá um sorriso, não expressa uma alegria no rosto, e fica emburrado, e o irmão fica cantando, os irmãos ficam cantando, e oram, e choram, e falam em línguas, e abraçam um ao outro, e o camarada fica lá fechado. Aí você, mas por que? E às vezes ela fica ali, se corroendo, se mordendo. Por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? E muitas vezes agora, por causa da pandemia, nem para a igreja vem. Fica em casa, às vezes nem assiste pela rede social. Olha a oportunidade que nós temos de alcançar muitas pessoas em várias cidades, em muitos estados. Mas isso aqui é para alcançar pessoas de outras cidades, de outros estados. É para alcançar o irmão lá de Santa Catarina, é para alcançar o irmão do Nordeste, é para alcançar o irmão que está no Norte. Nós aqui da igreja é para vir na casa do Senhor. Nós que estamos na igreja é para vir à casa do Senhor. A Bíblia vem nos dizer o seguinte, que Davi adorou porque ele reconheceu a soberania de Deus. Minha irmã, meu irmão, adore a Deus, independente se você está bem ou se você está mal. Se você está feliz ou se você está triste, adore a Deus. Se a porta está aberta ou se ela está fechada, adore a Deus. Se você está triste ou não, adore a Deus, porque nós adoramos a Deus não por causa daquilo que Ele faz, mas por causa de todas as coisas que Ele é. Ele continua sendo Deus. Falar que Deus é bom é muito fácil. Os ímpios também, eles fazem isso. Agora eu quero ver adorar a Deus na derrota, adorar a Deus no momento de dor. Adorar a Deus na vitória é maravilhoso. Eu quero ver adorar a Deus na dificuldade, adorar a Deus no problema, adorar a Deus em todo momento, porque só Ele é digno de honra, de glória, de todo louvor e de toda a adoração. É isso que nós precisamos o tempo todo, estarmos ali louvando, adorando e servindo ao nosso Deus. Nós precisamos compreender os nossos limites, entender dos nossos limites. Davi entendeu dos limites dele. Ele sabia que aquele problema de morte ele não conseguiria mais resolver. Enquanto a criança estava viva, ele estava usando de todas as suas forças, se quebrantando, orando, jejuando. Tenha coragem para vencer os problemas. Nós precisamos ter coragem para nós rompermos. É isso mesmo, romper. Precisamos ter coragem para romper com situações anteriores, mesmo que essas pareçam ser a coisa mais difícil que tem para acontecer na nossa vida. Que muitas vezes, irmãos, a gente vai protelando o problema. No popular, no ditado popular, a gente vai empurrando com a barriga. E vai empurrando, e vai empurrando. Rompa com as coisas ruins que te atrapalham. Rompa com aquelas coisas ruins que não estão deixando você servir a Deus. Davi teve coragem para romper com as situações interiores, com aquelas situações anteriores. Ele não foi mais dominado pelo medo. Davi não foi mais dominado pela crendice. Davi não foi mais dominado pelas superstições. Ele rompeu com tudo aquilo lá atrás, porque ele queria viver uma nova vida com Deus. Acredita na bênção de Deus, acredite na bênção de Deus para a sua vida, acredite o tempo todo, em todo instante, em todo momento. Davi acreditou na bênção de Deus para a vida dele. Mesmo em algum momento que você tenha passado por algum fracasso, por algum tempo da sua vida, teve ali uma derrota, teve um fracasso, em algum lugar vai ver a bênção e a vitória de Deus para a sua vida.
algum momento a mão de Deus ela vai te alcançar. Olha que coisa aqui que a Bíblia nos relata. Que teve a primeira criança, por qual Davi estava orando, por qual ele estava ali durante 7 dias em jejum, em quebrantamento, em humildade, falando com Deus. Só que a primeira criança, irmãos, biblicamente a primeira criança, ela representa pecado, porque ela veio gerada de um adultério. Ela veio gerada de uma mulher que não era de Davi, era mulher ali de Urias. Então a primeira criança representava pecado, a primeira criança, ela estava representando um castigo, a primeira criança estava representando sofrimento, a primeira criança estava representando morte, a primeira criança representava um fracasso. Era isso que a primeira criança estava representando na vida de Davi. Mas não permita que essas coisas, o pecado, o castigo, o fracasso, a morte, o sofrimento, venham interromper a sua vida de jejum, de comunhão, de humildade com Deus. Mas aí depois, se nós continuarmos os versículos, nós vamos ver o seguinte, mas agora que a criança é morta, olha Davi falando, por que eu ia jejuar por ela? E a Bíblia nos diz novamente que Davi, ele consolou a sua esposa Batseba, e tiveram outro filho, e eles colocaram o nome dele de Salomão. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que o Senhor lá, fala para o profeta Natã, vai lá e coloca o nome dele de Gedidias. A segunda criança, meus irmãos, ela não representava mais o pecado. A segunda criança não estava mais representando o castigo, o sofrimento, o fracasso ou a morte. A segunda criança, quando nasce com o nome de Salomão, estava representando o perdão, estava representando vida, representava riqueza, estava representando sabedoria, estava representando promessa de Deus. A segunda criança estava representando vitória. Irmão, se você tem passado por um tempo de perda, por um tempo de derrota, por um tempo de fracasso, meu irmão, vem tempos de vitória para a sua vida. Vem tempo de recomeço com bênção para a sua vida. Talvez no seu passado pode estar cheio de marcas. Talvez o seu passado esteja cheio de mancha. Talvez o seu passado esteja cheio de problemas. Mas o seu futuro está intacto. No seu futuro não tem mancha, não tem marca nenhuma. O seu futuro, ele está limpo. Busque a Deus para construir um futuro novo a partir de hoje. O que passou, passou. Larga isso lá para trás. Se você conhece alguém que está vivendo do passado, está sempre remoendo o passado, fala para ele, é passado, meu irmão. Isso já passou, viva o hoje e o futuro pertence ao Senhor, o seu futuro está limpo. Você sabe o nome da primeira criança? Qual que era o nome da primeira criança? A criança que Davi jejuou por 7 dias. Não tem nome. A Bíblia não fala o nome da criança. Interessante que a Bíblia fala que Davi ficou lá 7 dias em quebrantamento, orando, jejuando, clamando, pedindo a Deus para que a saúde dela fosse restaurada, mas não fala o nome da criança. Não tem. Já quando nasce aqui a segunda criança, ela recebe não apenas um nome, ela recebe 2. A segunda criança recebe 2 nomes, recebe o nome dos pais, e depois o Senhor fala para o profeta, chama ele de Gedidias. Os pais colocam o nome dele de Salomão. O significado de Salomão é pacífico. Olha o que os pais pensaram, esse nosso filho é pacífico. O nome dele, todas as vezes que chamarem de Salomão, vão falar, é o pacífico que está vindo aí. Mas o Senhor falou o seguinte, vai lá e coloca o nome dele de Gedidias, que é o significado amado do Senhor. Aleluia. Enquanto a primeira não tem nome nenhum, a segunda tem 2 nomes, irmãos. Sabe o que é que Deus estava aqui dizendo para Davi? Davi, vem tempo de paz sobre a sua casa. Vem tempo de paz, vem tempo de bênção, vem tempo de sabedoria sobre sua casa, meu irmão. Vem tempo de bênção, vem tempo de paz, vem tempo de vitória, vem tempo de sabedoria sobre a tua vida. Vem tempo de bênção para você. Se você está jejuando, se você está orando, se você está clamando, se você está pedindo, vem resposta de Deus para você. Vem vitória de Deus para você, vem milagre de Deus para você, meu irmão. Vem milagre de Deus para você, vem tempo de Deus para você. Mas pastor, está demorando, mas a vitória vem no tempo certo. Está vindo um novo tempo de Deus para a sua vida. Quero dizer para você que é hoje, meu irmão. É hoje que você começa. Anota esse dia. É hoje, 21 de novembro de 2020, que o seu futuro começa intacto.
o seu futuro começa limpo, o seu futuro começa sem marcas, o seu futuro se inicia sem manchas, o seu futuro ele se inicia hoje com bênção, o seu futuro se inicia com vitória. Chega de derrota, chega de fracasso, é bênçãos e bênçãos e bênçãos, muitas bênçãos de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos orar neste momento, nós vamos falar com o Senhor, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos buscar a esse Deus Todo-Poderoso. Você que tem a oportunidade de se ajoelhar, você que está aqui na igreja e puder se ajoelhar, se ajoelhe. Você que está na sua casa, ajoelhe-se, fale com Deus, expõe agora perante Deus, fale com Ele do problema, fale da luta, fale do fracasso, fale do passado, mas a partir de hoje é um novo dia. É um dia de bênção e de vitórias no nome de Jesus. Aleluia. Grandioso Deus, Deus de graça, bondade e misericórdia, que está a tua igreja agora, Senhor. Tua igreja agora está, Senhor Jesus, falando contigo. Tua igreja neste momento, Senhor Jesus, eleva os seus pensamentos a ti e as suas vozes. Aprendemos, ó Senhor, hoje com tua palavra tudo aquilo que os problemas que Davi viveu. O problema que ele viveu, Senhor Jesus, com o nascimento daquele primeiro filho. Quanto momento de dor, quanto momento de luta, de fracasso, de derrota, quanto momento de desespero, mas ele esteve firme, jejuando, clamando com humildade na presença do Deus Todo-Poderoso. Paizinho querido, nós estamos aqui agora neste momento na tua casa, nesta manhã de sábado, Senhor. Estamos agora expondo os nossos problemas nas tuas mãos. Estando agora expondo os nossos problemas perante o Senhor, que é digno de honra e de glória. Nós agora estamos na casa do Senhor para te adorar. Nós estamos agora aqui para pedir: Senhor, cuida de mim. Senhor, cuida do meu irmão. Senhor, cuida da minha irmã. Senhor, cuida da tua serva. Cuida do teu servo. Cuida daquele que está em casa. Cuida daquele que agora está reunido, Senhor Jesus, com sua família. Cuida de nós. Há um novo tempo. Há um tempo de bênção. Um tempo de vitória. Um tempo de vitória para o teu povo. Um tempo de vitória para a igreja, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ah, poderoso e grandioso és o Senhor. Começa, Espírito Santo, a esquadrinhar agora o nosso coração. Visita a tua igreja, Senhor. Visita o teu povo, Pai querido. Visita aqueles que não puderam vir da tua igreja nesta manhã, que sejam alcançados pela tua graça, sejam alcançados pelo teu amor, alcançados pela tua bondade, alcançados pela tua misericórdia. Aqui é o melhor lugar, meu Pai. Aqui é o melhor lugar para nós estarmos. O melhor lugar para estarmos é na casa do Senhor, não há outro lugar melhor. Não há lugar melhor neste mundo para estarmos do que estarmos na casa do nosso Deus. Porque na casa do Senhor nós encontramos abrigo. Na casa do Senhor nós encontramos refúgio. Na casa do Senhor nós somos amparados. Na casa do Senhor nós somos livres. Na casa do Senhor nós somos libertos. Na casa do Senhor nós temos liberdade para adorar. Na casa do Senhor nós temos liberdade para cantar. Na casa do Senhor nós compartilhamos as bênçãos. Na casa do Senhor nós podemos compartilhar a alegria com os nossos irmãos. Oh Deus bendito e poderoso, como é bom, Senhor, estar na tua casa. Como é bom estar na igreja. Como é bom estar te servindo. Como é bom estar te adorando. Como é bom estar te adorando. Como é bom estar te louvando, Jesus. Paizinho querido e maravilhoso, nós pedimos também agora a tua bênção. Alcança, Pai maravilhoso, aqueles irmãos ou irmãs que porventura passam por um problema de fracasso ou de decepção. Aqueles que passam pela desilusão da vida. Aqueles que estão enfrentando a depressão, Deus querido. Repreendemos em nome de Jesus. Repreendemos essa depressão maligna em nome de Jesus Cristo. Repreendemos a depressão por problemas ou dificuldades em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tira, Deus maravilhoso, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão deprimidos, restaura, renova, trata, cuida deles, levanta eles, coloca eles em pé, que eles possam se lavar, se vestir, trocar suas vestes, vir para a igreja e te adorar, Senhor. Te adorar, meu Deus.
te adorar na beleza da tua santidade, adorar ao Senhor, adorar ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore, 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 adore. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado és o teu nome, tu és santo, tu és poderoso, bendito é o que vem, em nome do Senhor, aleluia. Oh Deus maravilhoso, quantas pessoas estão passando por problemas, ó meu Deus, quantas pessoas estão passando por problemas, ó Pai, são muitos problemas de saúde, é problema financeiro, é problema conjugal, quantos e quantos problemas. Se formos falar aqui, não teríamos condições de estar enumerando tantos problemas, mas tu sabes todas as coisas, Paizinho querido. Não vem agora com mão forte e poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Troveja, troveja Deus, troveja Deus, troveja o Senhor, troveja Deus da glória. Ora camandalache cobarias, troveja Deus, Deus te camaratique, suri camaralaya choramas. Comebori camarasi soeche hamarachureas. Tu sabes todas as coisas, tu és conhecedor e sabedor de tudo, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos, quantas enfermidades querem assolar a tua casa, Senhor. Quantas enfermidades querem assolar os teus servos, ó Rei Jesus. Mas agora, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos nas tuas mãos, nós colocamos nas tuas mãos os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, ó Pai, aqueles que estão internados, aqueles que estão em casa, aqueles que estão doentes sobre uma cama, aqueles, Senhor Jesus, que não conseguem descer da cama para vir na igreja para te adorar, aqueles que são dependentes de enfermeiros, aqueles que dependem, Senhor Jesus, de um auxiliar de enfermagem, aqueles que dependem de uma outra pessoa. Tu és o nosso socorro, tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Visita, Deus, visita, Senhor, visita este irmão, visita essa irmã, visita, Pai, em nome de Jesus Cristo. Cura a enfermidade, em nome de Jesus. Restaura a saúde, em nome de Jesus, meu Pai. Teu nome é poderoso, tu és poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia. Tu és poderoso, Senhor, não há outro como o Senhor, não há outro como o nosso Deus. Tu és soberano, tu és Deus maravilhoso, tu és o Deus poderoso que continua conosco, nos ajuda, nos auxilia, nos orienta, nos capacita, nos fortalece, aumenta, acrescenta a nossa fé a cada dia em Ti, Deus querido e poderoso. Aleluia, aleluia. Abençoa a Tua igreja, meu Deus. Abençoa cada líder de ministério, Senhor. Abençoa os consagrados, Paizinho querido. Derrama a Tua bênção sobre as crianças, sobre os anciãos, sobre os jovens. Visita, Paizinho querido, neste momento, onde quer que estejam. Os Teus servos que se encontram aqui agora na igreja, Senhor, neste culto. Sejam tocados pelo Senhor. Sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Vida nova, novo futuro, vestes nova. Ore kamayahayas do shekamalahayas eroti kamaraberese oteri glória marahanda se sorebras. Já passou, meu Pai. O passado não pertence mais a nós, ó Rei Jesus. Vestes novas para a Tua igreja, meu Deus. Novas vestes para a Tua igreja, Paizinho querido. O futuro dessa igreja está intacto, Pai. Então cuida de nós. Cuida de nós em nome de Jesus Cristo. Permaneça conosco, Senhor. Tu és conhecedor do coração, da vida de cada um aqui dos nossos irmãos. A Tua palavra nos diz, Senhor Jesus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, de maneira grandiosa e poderosa, Jesus. Nos sustentar, nos ajudar e nos auxiliar, Paizinho querido. Pois grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia, aleluia. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos permanecessem em pé por um minuto. Eu pediria que a irmã Vandimar e o diácono Ângelo, por favor, se dirigissem aqui à frente. Nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer ao nosso Deus pela vida do nosso irmão, do diácono Ângelo, da nossa irmã Vandimari. Os nossos irmãos, eles estão aqui congregando conosco, eles congregavam na IAP de Paulínia. Já alguns sábados estão aqui congregando e nós estamos recebendo os nossos irmãos aqui na igreja. Sábado passado foi recebido o irmão Floresvaldo com sua família e hoje, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, nós também estamos recebendo aqui os nossos irmãos. Mediante a isso, peço que você levante suas mãos e nós estaremos orando aqui pelos nossos irmãos. Maravilhoso Deus, Deus de bondade, graça e misericórdia, no nome poderoso de Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti pela vida do diácono Ângelo, da sua esposa, da irmã Vandimari. Cubra eles, ó Senhor, com Teu amor, com Tua graça, com Tua bondade e misericórdia, que eles possam, Senhor Jesus, estarem cada vez mais na Tua casa Te servindo, na Tua casa Te louvando. Nós somos gratos pelo milagre, a forma que o Senhor tem cuidado do Teu servo, a forma que o Senhor tem tratado dele, tem cuidado e tratado da nossa irmã, cuidado e tratado da família. É o milagre do Senhor aqui conosco, hoje, Te louvando, Te exaltando, bendizendo e glorificando o Teu nome. Permaneça, Senhor, que eles continuem a cada dia abrigados no esconderijo do Altíssimo. Cuida deles, permaneça com eles. Nós Te louvamos e Te exaltamos pela vida dos nossos irmãos, pela família. Derrama cada dia a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. São recebidos na nossa igreja aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos ao Senhor Jesus pela oportunidade, pelo culto, que você tenha uma continuidade de sábado abençoada, maravilhosa, na presença do nosso Deus. Amanhã estaremos com a misericórdia do Senhor aqui também, louvando, adorando, bendizendo ao Senhor às 19h30. Nosso irmão Osiel será o preletor amanhã à noite. Que seja tremendamente usado nas mãos de Deus. Que o Senhor te capacite, te use com sabedoria. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela oportunidade, obrigado pela vida de cada um aqui dos nossos irmãos. Conceda-nos um sábado de bênção maravilhoso na Tua presença. Leve-nos em paz e continua conosco. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.